O que eu entendi, o Frater, dessa moralidade, dessa régua moral, é que é o seguinte, que o lance legal é você ser um cara bom, você fazer coisas boas, porém você não pode ser um otário. É mais ou menos isso que eu entendi. Exatamente. Né? Se alguém mexer com você, você tem que estar preparado para. Mas isso também vai depender muito do contexto. Porque, por exemplo, tradicionalmente, algumas vertentes vão falar sobre a sucessão das eras. Né? E a sucessão das eras pode ser entendida através dos eons ou das eras astrológicas. Tá. A cada tempo, magos, digamos, daquela era surge e ele é identificado pelos outros magos. Então, os magos daquele tempo, através dos cálculos astrológicos, etc., identificam como vai ser as tendências, os comportamentos humanos, etc., daquela era que se está vivendo. Mas essa era, ela é instituída, talvez, por um mago, alguma coisa do tipo? Não. Ela se sucede. Por exemplo, tecnicamente, nós estávamos na era de peixes. Por isso que o cristianismo se torna a religião predominante e Jesus é identificado pelos magos quando ele nasce, né? Lá no mito, etc. Para mim é um mito, mas ok. Ele nasce, ele é visitado por quem? Pelos 3 reis magos, que identificam nele o Logos, ou seja, o verbo. Ele é o verbo daquela era, da era de peixe. Por isso que ele é o pescador de homens, por isso que muitos dos apóstolos são pescadores, ele multiplica os peixes, e etc, etc. Então tem até aquela passagem que diz, né, que quando vedes um homem com um cântaro nas costas, segue aquele e entra na casa com ele. Por quê? Porque é a era de Aquário. Essa é uma interpretação esotérica, astrológica, do contexto astral, do mundo religioso e mágico, né? Então, as eras duram cerca de 2000 anos, mais ou menos. Então, dentro desse contexto, esses conceitos de bem e mal e etc. vão estar inseridos dentro dessas perspectivas. Quais perspectivas? Da questão astrológica. A era de peixes, por exemplo, era uma era muito dada essa questão do amor, né, etc., de uma certa compaixão com aqueles que não compreendem a sutileza dos sentimentos, da grandiosidade do amor, etc. São características do signo de peixe. Tecnicamente, para algumas vertentes, essa era já passou. Então, nós entramos na era de Aquário, ou estamos em vias de, né? A era de Aquário é uma era muito mais voltada para o intelectual e para a individualidade. Então, tanto que o Aquário é um dos signos tidos como sem coração. É verdade. Então, peixes é coração, é amorzinho, né? E o Aquário é aquele que não tem... É independente ali, né? Exato. Ele é muito intelecto, muito ar, né? E pouca água, né? Então, dentro dessa perspectiva... Para os aquarianos que por acaso estejam assistindo, os defendo porque os compreendo por ser de aquário. Então... Exato. Então, dentro dessa perspectiva, há uma identificação do logos, ou seja, do verbo daquela era, que no caso é a era de Aquário agora, e alguns magos vão reconhecer nesse indivíduo as características para trazer a palavra. Mas a era de Aquário a gente já está vivendo, então? Tecnicamente, sim. Tem uma partir de quando? Não é um ponto. É isso que eu ia falar, não tem assim uma cisão, né? Tipo um degradê. Né? É que você vai vendo conforme as coisas vão surgindo e vão acontecendo. Exato. Mas a gente não pode também, sei lá, culpar nesse ponto essa transição aparente de era, de era, justamente a tecnologia, justamente a globalização. Ou seja, a gente acaba tendo acesso a culturas diferentes que a gente não tinha aqui. Isso é por causa de Aquário. Então, mas aí a gente vai começar de Aquário, então lá atrás. Desde quando começa a comunicação em si. Não, porque se você reparar, o ser humano ficou durante muito tempo no mesmo padrão tecnológico. Ok, houveram mudanças aqui e acolá, mas nunca nada tão absurdo como a gente vive, por exemplo, nessa era de agora. Não, sim, eu entendo, mas assim, eu digo assim, por conta de justamente já haver uma informação levada, mesmo que fosse através de barcos, sei lá, navios, trens e tal, mas o pessoal conseguia levar um pouco da ideia, sei lá, seja da região que morava e tal, para outra região. Vamos dar um exemplo mesmo aqui do Brasil, quando foi invadido aí pelos portugueses, eles trouxeram a cultura e junto com a cultura veio também a parte religiosa deles lá, que tinha lá, para dominar e impor isso aqui. Exato. E de lá a gente parte para cá com isso. Então ali já não existiria, de certa forma, essa não, lógico, não tem nem comparação com o que é hoje, mas essa inclusão ali de outras culturas
dentro de pessoas que não tinham aquela cultura, e isso vai se estabelecendo como uma cultura única até se formar predominante como virou o cristianismo no Brasil? Mas se você reparar, por exemplo, dentro desse contexto, há muito mais um processo de imposição, né? Onde há uma ideia de haver uma superioridade racial, religiosa, etc., que é imposta. Então o branco, quando ele chega aqui, ele impõe, né? Vocês são atrasados, vocês indígenas são atrasados, a religião de vocês é coisa atrasada. O que tem que ser posto e vivido é o cristianismo. A raça dominante é a raça branca, e etc, etc. Ah, tá, entendi. Então, Quando a gente chega dentro do contexto de aquário, o conceito muda, as pessoas já não aceitam mais isso, porque aquário é o signo da comunicação, da diversidade e tudo mais. Então, assim, a partir da hora que a coisa é imposta, ela não é da forma que seria na era de aquário. Ou que seria essa nova era. Exato. Isso aí seria de uma era antiga, então. Passou. Tá. Dentro da perspectiva então deixa eu entender. Se eu terminar meu pensamento aqui, senão eu vou me perder. Deixa eu entender. Uma pessoa te te ordenar a assistir apenas o que ela quer que você assista, a ler apenas o que ela quer que você leia, a seguir apenas as pessoas que ela quer que você siga. Isso seria de uma era passada, não teria nada a ver com a abertura de uma nova era. Não, todas as eras vão ter os seus aspectos positivos e negativos. Por exemplo, a gente não pode considerar que essa questão da imposição e etc. seja o aspecto necessário da era de peixes, por exemplo. Isso é um aspecto negativo. Eu tô falando justamente da parte espiritual, tá? Eu quero deixar bem claro, sobre espiritual mesmo. Eu tô falando vamos por aí, entre aspas, é como se fosse uma seita. Exato. Houve uma imposição e etc, né? Através do cristianismo, das vertentes cristãs, etc, para impor isso. Mas a maioria desses indivíduos estavam apenas seguindo, né, o que mandavam eles. Eles não tinham esse conhecimento esotérico, ocultista, essa interpretação que muitos de nós têm. A mesma coisa vai acontecer agora. Vai haver uma abertura muito maior dos conceitos intelectuais, as pessoas vão aceitar muito mais a diversidade. Isso é o aspecto positivo. Porém, vai haver também imposição de que você tem que aceitar a diversidade. Ou seja, toda era vai ter o seu aspecto positivo e negativo. Qual é o aspecto negativo da nossa era? É a imposição de que você tem que aceitar o diverso. Entende? E o aspecto positivo é viva com a diversidade. Quem é que vai praticar uma coisa ou outra? Cada indivíduo vai tomar para si. O mesmo assunto se torna ônus e bônus. Exato. Por causa que a gente, como foi falado por Cassiano, há sempre essa questão da dualidade. Então a gente não lida com absolutos. Para dar um exemplo prático aqui, você pode falar então que eu tenho que acertar uma diversidade que faz alguma coisa que é nociva. Exato. Esse é digamos, a deturpação do conceito. Quando essa coisa começa a ser imposta, e isso vai acontecer em todas as eras, a imposição, né, a tirania e etc., mas está sempre relacionado ao quê? A imposição, a tirania daquele conceito principal, né? Então, o que a gente vivenciou, por exemplo, no cristianismo é você tem que aceitar Jesus. Porque Jesus é o verbo, ele é o único caminho. Se você não aceita Jesus, a gente mata. Acabou. Matavam, né? Os católicos, etc. Agora a gente pode prever, mais ou menos, de que se você não aceitar determinados conceitos diversos, pode ser que no futuro isso aconteça. Dentro do conceito do quê? Da diversidade. Ou seja, você quase que... Aí é a conjecturação, tá? Se você não aceitar ser diverso, plural e etc., e viver a diversidade e a pluralidade, você tem que ser eliminado. Aí que tá, é engraçado, porque eu acho que assim, essa imposição da diversidade, como a diversidade também acaba se tornando uma coisa positiva, você disse que a imposição dela se torna também uma coisa negativa. Exato. Porque a imposição, ela não é por respeito. Não basta você apenas respeitar. Hoje em dia, você tem que estar junto no bonde, parece. Se você não estiver junto no bonde, você é descartado, é excluído, é jogado, né? Alguns conceitos, porque, por exemplo, algumas ideias postas hoje em dia, eu passo por isso às vezes, nessa questão problemática étnica e etc, né? Eu sou um indivíduo que defendo, por exemplo, a ideia de uma multirracialidade brasileira, né? Da mestiçagem nacional, porque nós somos oriundos de brancos, pretos e indígenas, né? Eu mesmo sou um indivíduo mestiço, né? Então eu tenho sangue europeu, africano e indígena. Tanto que eu fiz até recentemente o teste de DNA. Isso é muito louco, né? E aí caiu lá, eu sou 50% africano, 45% europeu e 5% indígena, né? Então eu sou um mestiço. Eu não sou Europa, nem África, nem América. É brasileiro.
Sou É brasileiro. a cara do brasileiro essa miscigenação. Então, É mesmo. eu entendo que eu não tenho que dizer que eu sou uma coisa ou outra. Eu me entendo como... Mas é muito louco isso, Diverso. não, porque se a gente for falar dentro do Brasil assim, vamos falar, porque pra gente que vive aqui vai falar, não, é normal tal. Mas não, mano, o brasileiro ele tem cara que você reconhece pelo mundo inteiro, cara. Sabe? É uma energia. E tem um pessoal, sei lá, uns americanos ou um pessoal da Europa que parece pra um caralho com o brasileiro. A hora que você vê o cara abrir a boca e falar outra língua, você fala, nossa, eu jurava que era brasileiro esse Não, povo. eu vi uma reportagem uma vez que falava que o passaporte brasileiro era o mais valioso do mundo. É. Porque justamente ele não tinha cara. Você pode ter cara de oriental, Exato. você pode ser negro, você pode ser branco, indígena, o que for. Verdade. O brasileiro tá lá.